Lula entra também porque o Tarcísio também entrou. Né? É impossível o Trump não entrar nessa discussão, do ponto de vista político, me parece, do ponto de vista da lógica da política, porque a gente tem exemplo de vários outros países aí que sofreram bullying do Trump, e praticamente todos os chefes de Estado que entraram dando pau no Trump, fazendo defesa da soberania nacional, todos se deram bem. Como é que vocês querem que o Lula renuncie a esse ativo? Né? Tanto que tem outros colunistas que não é... Isso a gente está falando aqui, ó, meses, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros a começar a falar essa história de que o Trump vai entrar em campanha para reeleger o Lula, fazendo bullying com o Brasil, entendeu? Porque isso cria uma espécie de uma reação nacionalista qualquer. Você tem gente de direita que não gosta de interferência americana. São outras variáveis. Você começa a achar que volta o discurso do imperialismo. Assim como volta o discurso do rico contra pobre, volta o discurso do imperialismo, que é uma pauta... É como se a esquerda estivesse voltando para casa, voltando às origens com esse tipo de discurso. Né? Então, eu acho que o Tarcísio foi lá e, gente, ele esculhambou o Supremo. Disse que realmente quem devia jogar o Bolsonaro era o povo, não era o Supremo Tribunal Federal, não era o TSE e mas tal. isso já foi feito em 2022. Pois é, mas ele está encampando a demanda do Trump contra as instituições brasileiras. Eu acho até estranho como é que o Supremo deixa passar. Ele que vive dando declaração, né? Vai o Barroso falar toda hora sobre qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu achei mais ou menos grave, o governador de São Paulo apoiar uma espécie de fala de intervenção do presidente norte-americano no funcionamento das instituições brasileiras. Eu acho que todo mundo errou. Acho que o Tarcísio não tinha que ter postado nada disso. Eu acho que o Lula também não deveria ter respondido. O Lula precisa começar a aprender a lidar com haters. Ele não se posiciona em relação a muitas coisas, não vai para as redes sociais para dar explicação de um monte de coisa. E aí, na primeira provocaçãozinha... E assim, estou usando exemplos simples, nossos. Por exemplo. Ontem eu estava li um comentário muito grosseiro, absurdo, em relação a uma coluna minha, e assim, eu fui lá e comecei a responder. Aí, estava fazendo outras coisas ao mesmo tempo, foram 2 segundos, sabe, que você para e não leva adiante aquilo, você fala, para que eu vou responder? O Lula precisava fazer a mesma coisa, sabe? E assim... Mas, porque assim, eu responder um hater, vocês responderem haters, não tem um desdobramento político enorme. Né? No máximo vai causar um desgaste ali para você, às vezes no lugar onde você trabalha. Agora, o Lula precisa fazer cálculos políticos para responder a essas provocações, porque é uma provocação. E é óbvio que o Trump está esperando que o Lula responda, porque o Trump quer ser... é ele quem quer comandar a narrativa do debate, é ele quem quer pautar o debate, é ele quem quer trazer o assunto e colocar na mesa. Então, assim, eu acho que o Lula não tem que responder, até entendo que tenha, porque... Mas, nesse sentido, acho a Janja muito mais inteligente do que ele. Porque a Janja quase nunca responde haters. E olha que, assim, ela é muito criticada, às vezes sem motivo, muitas vezes com motivo, mas ela se mantém ali muito fiel às suas convicções e não cai na pilha dessa briga que rola na internet. O Lula acaba caindo. Mas eu não sei se a gente pode qualificar o Trump de simples hater. Ele é um chefe de Estado e presidente dos Estados Unidos. Estou fazendo uma comparação rasteira, mas basicamente é isso. Por isso que eu falei que o Lula precisa fazer um cálculo político. Além de não responder o hater, ele precisa fazer um cálculo político. Mas eu acho que ele está fazendo. Essa coisa de chefe de Estado batendo boca agora, que é a baixaria, que foi inaugurada agora, de um tempo para cá, quando a extrema-direita ou o populismo toma o poder, porque também o populismo também tinha Fidel Castro batendo boca. Esse mundo voltou. E eles ficam batendo boca porque isso é muito bom para todos. É bom para ele, porque parece, eu vou combater o comunismo que persegue o democrata é Bolsonaro. Nessa narrativa. Né? E o Lula também interessa para o Lula aparecer contra o campeão do imperialismo americano. Quer dizer, eu não estou nem discutindo o que devia e o que não devia no mundo normal, no mundo estável. Estou falando que é bom. Eu entendo. Do ponto de vista eleitoral. Eu entendo perfeitamente o seu argumento, Christian. O que você está dizendo em essência é o seguinte: o Lula tem um inimigo, e enquanto esse inimigo estiver vivo, a militância de esquerda fica animada, fica agitada, fica tudo mais. Eu entendo perfeitamente o argumento do ponto de vista político. Eu concordo com a Marilis por 2 pontos. Eu não acho que, essa tática do Lula seja boa para
para atrair os eleitores que não são militantes. Tá? E número 2... bater no Trump. Não. Manter o Bolsonaro vivo. Eu acho que o ponto manter o Bolsonaro vivo que as coisas vêm junto, né? Você bate no Trump para manter o Bolsonaro vivo, no fim das contas. Gente, o julgamento do Supremo deve acabar lá por volta de setembro. Ainda tem uns embargos, coisa que os advogados vão lá apresentar com os recursos e tudo mais. Antes de novembro, Bolsonaro está preso. Está preso. Tudo indica que ele vai estar preso em prisão domiciliar. Porque o Collor foi mandado para prisão domiciliar sem ter problema de saúde, por questões de saúde. O Bolsonaro, que tem problemas de saúde sérios, vai para prisão domiciliar. Agora, prisão domiciliar é tipo o limbo. A gente não vai mais ouvir o Bolsonaro se manifestando. Muito de vez em quando alguém vai conseguir ter uma visita autorizada para o Bolsonaro, vai falar com 3 coisas e vai sair lá do... O líder falou. Mas o problema é o seguinte, quando a gente chegar no segundo semestre do ano que vem, o Bolsonaro já vai estar sem falar, sem se manifestar, sem dizer coisas, faz 6, 7, 8 meses. Mas vai ter o Bananinha falando, vai ter os filhos falando, vai ter a Michelle falando. Mas aí você já tem outros candidatos postos. Entendeu? A gente não sabe que candidatos são esses. O debate vai ter que ir para outro lugar. A gente tem uma oportunidade de matar o bolsonarismo. É interessante para o PT e para o Lula terem o bolsonarismo como adversário. Estamos lutando contra a democracia. Politicamente é interessante. Agora... E pintar quem o paradoxo da coisa é o seguinte: o melhor para a democracia brasileira é deixar o bolsonarismo morrer, não manter isso sem dúvida. Então vai ser uma campanha não vai morrer, não. Democracia que não é o melhor para a democracia. Eu acho que o bolsonarismo vai continuar existindo e forte mesmo sem o Bolsonaro. Eu acho que isso já é uma coisa que é isso, que vai continuar sendo chamado de bolsonarismo. Vai ser uma extrema direita que vai estar com disputa de quem é o líder. Eu acho que vai estar... Pode até se consolidar ali na frente. Eu acho que no ano que vem vai estar uma briga de foice de quem manda no negócio. Só o meu ponto interessa ao governo, quer dizer, interessa ao candidato da situação, que no caso é o Lula, ou seja, quem for, se não for o Lula, interessa manter a polarização contra o bolsonarismo, pintá-lo como ameaça permanente à democracia, dizer que a Bananinha está lá no ouvido do Trump, supostamente, quando não está na Disneylândia, entendeu? Ele arroga para si a responsabilidade por esses tweets, por essas intervenções em favor do pai. Então é assim, mesmo que esteja fraco, ainda vai ter eles vão servir de força auxiliar. Vai estar com ele preso ou não, os filhos vão estar falando. Porque eles são um clã, cara, eles são uma firma. Eles vão estar lá e eles têm peso. Tanto que o Tarcísio está lá puxando o saco de novo do Bolsonaro. Ele tá. Entendeu? Então é difícil. Então vai ser muito difícil separar uma coisa da outra. E pro PT é ótimo que isso aconteça, entendeu? Eu desconheço, talvez vocês saibam como funciona exatamente a instituição da prisão domiciliar. Porque, claro, não é que o Bolsonaro vai estar trancado num quarto feito um adolescente que não sai nunca, mas com acesso a tudo. A internet, a mãe vai lá, bate no quarto. A internet não pode, mas não pode se comunicar como no externo. Quem pode viver nessa casa... Só com advogado. Ou as visitas são controladas, você tem que ter... Então, é isso que eu queria saber. Tem um número de visitas controlada por dia, tem um horário fixo, que só a Michelle vai poder morar em casa, pode ter empregada. Eu não sei de nada disso, fico curiosa. O ministro tem latitude para estabelecer quais são as condições dessa prisão domiciliar. Mas, em essência, ele está preso. Ele não pode se comunicar com o mundo externo, ele não pode fazer festa, ele não pode receber visita, ele não pode ter internet, ele não pode ter celular, ele não pode ter telefone. Ou seja, a casa não pode virar uma romaria diária de visitas. Não. A casa vira prisão. A casa vira uma prisão. Tem um horário semanal que ele pode receber um número X de pessoas durante um determinado período, deve ser isso. Dependendo das condições, ele só pode falar com o advogado, só pode receber a mulher e o advogado. Entendi. Vou te trazer um comentário aqui, porque eu acho divertido. Paulo Rodrigues Cardoso fala: kkkk, o pai da política tem que escutar a Marilis. KKK, o cara é ensinar o padre a rezar.
Olha, o pai da política o pai da política é o Lula, pelo jeito. Eu entendi isso, mas assim... O pai da política pra mim é Platão e Aristóteles. O pai da política tá com a popularidade bem baixa e na boa, sobre internet, sobre haters e tal, o Lula não tem nem celular. Isso talvez eu entenda um pouquinho mais do que ele. Eu não estou dizendo se eu estou certo ou não, estou dizendo que eu acho que seria ideal, que é ele não responder esse hater, mas enfim. Eu queria agora responder o Deda, que não é o Marcelo, é só Deda. Essa maconha que vocês aí desse canal fumam, onde eu consigo? Cara, eu trouxe da Califórnia, ela é um mix, é flor, tá? É um mix, tem mais sativa do que índica, porque o Christian me convenceu de abandonar o Colômbia depois que já tinha me convencido a abandonar o prensado. É ótima, recomendo a todo mundo, se vocês quiserem. Lucas H. Eu não fumo maconha. Eu também não. Não mais. A minha maconha é outra. A minha também. Lucas H. Mas tem o Minha pessoal, maconha é líquido. tem o pessoal perguntando se ia ter o cavalo branco hoje na mesa. A minha maconha vem da Escócia. Entendeu? Lucas H. Por que o meio não cita a ligação de Lula com o PCC, como foi noticiado pelo Metrópolis? O Metrópolis não noticiou isso, Lucas H. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que o Metrópolis falou é que descobriu-se que um dos eventos que o PT estava organizando, que os ministérios estavam organizando, tinha dedo do PCC. Meu irmão, uma das coisas que a Polícia Federal está começando a descobrir, e isso é um problema, é o seguinte: o PCC está se entranhando em toda a República. Tem banco que tem braço do PCC. Tem um monte de empresa que você vai lá e você descobre que tem braço do PCC. A gente começa a ver crimes muito sofisticados no Brasil. Está vendo o crime muito sofisticado no Brasil? É o PCC. A operação, você tem uma quantidade imensa de empresas, principalmente no estado de São Paulo, que são fachadas para o PCC em toda sorte de negócios. Isso não está claro. Então, isso está se tornando um problema, inclusive para companhias grandes, porque você vai fazer contrato com uma empresa de terceirização, de limpeza, de dedetização, entendeu? De aluguel de automóvel, e você não sabe que aquela empresa é de fachada. Aí, companhia tal tem uma ligação com o PCC, porque de fato contratou uma empresa cujo dono se descobriu era por trás do PCC. Isso, se você pega as pesquisas de opinião, em todas, nos últimos 2, 3 anos, o item que sempre aparece como uma das maiores preocupações do brasileiro é a segurança pública. A gente não está encarando segurança pública. Isso é um problemaço. Isso é um problemaço pelo seguinte: a única solução que a direita sabe oferecer para a segurança pública é brutalidade policial, que, como sabemos, já que a gente aplica ela há muitas décadas, não funciona, não resolve o problema. Crime organizado só aumenta por mais brutal que a polícia seja. Não funciona. Não estou nem entrando no mérito de que viola a Constituição, porque viola. Mas digamos que violasse, porém funcionasse. Não funciona. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.